agradecemos. Amém. Atos capítulo 9, um texto um pouco longo, mas eu prometo que falarei bem pouco depois, até porque tem uma confraternização gostosa ainda após o culto, tem lá muita coisa maravilhosa preparada com amor e carinho pelas nossas diaconisas. A minha gratidão ao trabalho de ontem, as diaconisas, o ministério da cozinha ali, que fez um trabalho extraordinário. Que Deus esteja abençoando poderosamente a vida dos irmãos envolvidos aí no ministério aí de festa da nossa igreja. A palavra de Deus diz assim, irmãos, Atos capítulo 9: e Saulo respirava ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote da época? Era Caifás. O imperador da época era Nero. E pediu-lhe cartas para Caifás, para ir a Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daqueles que caminhavam pelo caminho, ou seja, quer homem, quer mulheres, aqueles seguidores de Jesus, e conduzisse preso para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou, e um esplendor do céu, uma luz muito forte, e caindo em terra, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E disse ele: quem és, Senhor? E disse o Senhor: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões, ou seja, duro é para ti resistir contra a palavra de Deus. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo, não enxergando ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, estava cego, e guiados pela mão, conduziam a Damasco. E este teve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias dizendo: Senhor,
há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tens poder dos principais do sacerdote para prender a todos os que invocam no teu nome. E disse, porém, o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto devo padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como uma escama, e recuperou-se a vista, e levantou-se, e foi batizado, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos, que estava em Damasco. Palavras de vida eterna. Que testemunho tremendo, irmãos. O poder desse Deus, esse Deus que nós servimos, esse Deus que você serve, esse Deus que te chamou, esse Deus que te escolheu, meu irmão, minha irmã. Esse Deus é tremendo. Esse Deus ama. Esse Deus tem o melhor para nós. Esse Deus tem o melhor para a tua família. Esse Deus tem o melhor para ti, meu irmão, minha irmã. Ele é maravilhoso. O Deus que salva, não salva pelos nossos merecimentos, não é por eu ter vindo a Ele, mas Ele me escolheu. Ele nos salva por causa da graça, por causa do amor dEle por nós. E aqui, irmãos, essa passagem ela é muito interessante, mostrando aí, irmãos, esse Deus salvando quem? O inimigo dele, o inimigo, alguém que estava lutando contra o povo dele, contra as obras dele. E esse Deus olha para esse homem, fita os olhos desse homem e busca salvá-lo. Aos nossos olhos, irmãos, parece que tem gente que aos meus olhos, aos nossos conceitos, parece que não tem jeito. É impossível essa pessoa, aos nossos olhos, aceitar a Jesus como único e eterno e querido Salvador. Mas, irmãos, os nossos olhos são humanos, mas os olhos celestiais para Deus, esse Deus que conhece o presente, que conhece o futuro, que conhece o passado, Ele enxerga e vê algo especial, como enxergou em você, como enxergou em mim, enxergou em nós algo especial, e Ele nos chamou para caminharmos ao seu lado, para caminharmos para o céu. Deus é assim, Ele salva até os nossos inimigos. É interessante, irmãos. Eu começo a imaginar, irmãos, a situação de Ananias, quando Jesus aparece em visão a ele e fala: Ananias, vai lá na rua direita, tem um homem de Tarso ali, ele está cego, e precisa que você vá lá e imponha as suas mãos. Irmãos, entendemos a situação de Ananias, e ele olha, levanta a cabeça e olha, e começa a falar ali com Jesus em visão. Esse homem é forte, esse homem é perigoso, esse homem já destruiu a vida de muitos seguidores do Senhor. Ananias tremeu na base naquele momento, até porque é ser humano, igualzinho eu, igualzinho você. Eu começo a imaginar, irmãos, que tarefa difícil para aquele homem. Mas quando Jesus fala,
Não, tem ali alguém muito especial, alguém que será instrumento nas minhas mãos, alguém que pagará um preço muito grande para levar a minha palavra ao mundo. Ali tinha alguém muito especial, irmãos. Alguém cego duas vezes, cego espiritualmente, porque ele guerreava, ele fazia ali os desejos de Nero, ele fazia ali os desejos de Caifás, em perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não era fácil, ele era cego, espiritualmente, mas nesse momento, irmãos, ele está cego também fisicamente. Pois bem, irmãos, tornar-se cristão, irmãos, é experimentar, igreja, a intervenção do sobrenatural de Deus, a intervenção da graça de Deus. Tornar-se cristão, irmãos, é olhar para Jesus e levar uma vida de fé, uma vida de convicção, olhando sempre para Jesus, sem tirar os olhos de Jesus, para que sejamos mais do que vencedores. Na conversão, irmãos, experimentamos a intervenção transformadora da graça de Deus, aonde espiritualmente estávamos mortos, e agora Deus ressuscita a nossa alma, ressuscita a nossa fé, e agora passamos, irmãos, caminharmos olhando sempre para Jesus, e enxergamos pelos olhos da fé, ou seja, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que nos salvou, um Deus que nos conduzirá para as mansões celestiais. Que texto maravilhoso! Através de Cristo, Deus salva a todos, salva até os nossos inimigos. Por isso que o vinde de Jesus é forte. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, igreja, esta salvação de Jesus Cristo, essa salvação de Deus, ela é extensiva. O que é isso, pastor? Irmãos, é para quem aceita Jesus, é para quem quer Jesus, é para quem Deus chama. E ali tinha alguém que era inimigo de Deus. Existia alguém ali que estava ali, irmãos, para servir exclusivamente o imperador. Alguém muito obediente ao imperador, alguém muito obediente ali ao sumo sacerdote, e ele percebe que ali a cidade onde eles estavam já não tinha tanto seguidores de Jesus. E esse homem, ele vai até o sumo sacerdote, e ele pede uma carta, ele pede uma autorização para ir para outra cidade, para a cidade de Damasco. Ou seja, na cidade de Damasco estava ali concentrado ali o povo chamado seguidores de Jesus. E ele falou: é para lá que eu quero ir. E ele tinha o apoio de Nero. Já que tinha o apoio de Nero, irmãos, o sumo sacerdote, mais que depressa, escreveu a carta autorizando ele ir até Damasco para ali prender os cristãos. E não somente ele, vai ele e vai também muitos soldados juntamente com ele. Ah, irmãos, como é maravilhosa a palavra de Deus. Quando Jesus vem ao encontro dele, naquela visão maravilhosa, irmãos, Jesus ressurreto, o Jesus que não estava na tumba, mas aquele Jesus que estava vivo, ou seja, esse mesmo Jesus que está aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, vivo juntamente conosco, ou seja, ele se faz presente ali, e ele vai ao encontro de Saulo, e olha para Saulo, e aquela luz forte que brilhava, aquela luz forte que brilhou aos olhos ali de Saulo, ele fala para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
por que tu me persegues? E é interessante, irmãos, que naquele exato momento Saulo, ele ouviu aquela voz, e ele vai de um lado, vai de outro, ele ouviu aquela voz, e ele reconheceu que aquela voz era do Senhor. Ele reconheceu que aquela voz era uma voz do sobrenatural, não era voz de homens. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Irmãos, que encontro dramático de Saulo com Jesus. Saulo em busca de chegar em Damasco e colocar a cidade ali em ordem e acabar ali com os seguidores de Jesus. E de repente vem Jesus ao encontro daquele homem. E aquele homem, irmãos, ele encontra com Jesus gostoso, e diz a palavra de Deus que agora aquele homem que era cego espiritualmente, aquele homem ficou cego materialmente também, e não enxergava mais nada, e ele caiu por terra, aquele homem, aquela luz que brilhou nos olhos dele, fez com que ele caísse por terra, e ali já começou o encontro gostoso com Deus. E o gostoso da palavra de Deus, quando Jesus deixa muito claro que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, e naquele exato momento, aquele homem cego, aquele homem que não enxergava mais nada, ele caiu por terra, e ele começa a falar com Deus, e ele começa a orar, e diz aqui a palavra de Deus que durante 3 dias, esse homem se colocou no chão, prostrado, em oração. Irmãos, foi 3 dias suficiente para Deus enchê-lo de graça, enchê-lo de poder, enchê-lo de autoridade. Que momento gostoso! 3 dias de encontro verdadeiro com Deus. 3 dias de teologia direta com Deus ali. Aquele homem em oração, recebendo do céu aquela porção dobrada que Eliseu recebeu, porque ele viu Elias subir ao céu num redemoinho. Havia ali entre Elias e Eliseu ali aquele combinado. Eliseu havia pedido uma coisa muito simples para Elias: se eu só quero a porção dobrada do teu espírito. Humilde, né? Só porção dobrada do seu espírito. Se veres eu subir, receberá a porção dobrada do meu espírito, sim. Então, irmãos, aquele homem, durante aqueles 3 dias, ali no chão, cego, só que agora, irmãos, não era mais cego fisicamente, ele era, mas espiritualmente não. Ele havia encontrado Jesus, Jesus veio ao encontro dele, igreja, e quando Jesus chega, igreja, os olhos celestiais são abertos, e aonde Jesus está, igreja, os horizontes são abertos, ou seja, as portas que estavam fechadas passarão a ser abertas. E eu quero dizer a você que o Jesus que encontrou com Saulo está aqui nessa noite também. O Jesus do encontro de Saulo com ele está aqui nessa noite também para abrir os seus olhos, abrir os nossos olhos, abrir os horizontes para mim e para você. Eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua adversidade, mas eu quero dizer a você que o Jesus de Saulo está aqui nessa noite. E ele tem o melhor para a tua vida e para a minha vida. Saulo fica fisicamente cego no caminho de Damasco, mas foi um período de humilhação, mas principalmente um período de oração, um período de conversão. E quando Deus fala em visão para Ananias: vai, Ananias, vá ao encontro desse homem de Tarso. Ou seja, irmãos, Deus, além dele
enxergar em muitas vezes nossos inimigos, aquilo que nós não enxergamos. Deus, por intermédio de Jesus, nesse caso aqui, deliberou autoridade para Ananias. Vai lá, Ananias, vai lá, impõe as mãos sobre a cabeça desse homem, e ora por ele, e levanta ele. Abramos nossos olhos, os olhos da fé, para enxergarmos aquilo que Deus tem para fazer por intermédio de nossas vidas também. Deus é aquele que olhou para mim, olhou para você, com esse olhar de misericórdia, e enxergou algo em nós, enxergou algo em você. Você está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, não é por acaso. Você que está ouvindo esta palavra pelas redes sociais, não é por acaso, e sim, porque Deus tem enxergado um potencial muito grande na tua vida. Mesmo trêmulo, Ananias, ali ele balanceou as pernas, fez algumas justificativas diante de Deus. E muitas vezes nós fazemos também justificativa diante de Deus para não assumirmos aquilo que Deus tem, que quer e tem colocado em nossas mãos. Mas a hora que Jesus falou para ele, qual era o chamado daquele homem que estava ali caído, ele mais que depressa, e se colocou à disposição de Jesus. Deus se chama, meu irmão, minha irmã, para se colocar, irmãos e irmãs, nas mãos do Senhor, para ser instrumento de bênção para o vizinho, para a esposa e igreja. É nós que Jesus está contando nessa noite. É você, meu filho, minha filha, que Deus está contando. Se coloca nas mãos de Deus, para que Deus possa te usar. Ananias, após a visão, se retraiu, mas obedeceu a Jesus, e foi até Saulo, para orar por ele, confirmando a importância da cooperação dele na obra de Deus. E ele não somente levanta aquele homem, pega pelas mãos e o levanta e coloca de pé. E no momento que ele pega nas mãos daquele homem, diz a palavra de Deus que as escamas dos olhos caíram. E Saulo enxergou um mundo diferente. Enxergou um mundo onde tem Deus com as mãos estendidas. Enxergou um mundo onde tem Deus honrando. Enxergou um mundo onde tem Deus que abre as portas onde não tem porta. Enxergou um mundo onde tem um Deus que usa muitas vezes até o ímpio para nos abençoar. E não somente isso, já naquele mesmo instante, ele já pega a água ali, já batiza aquele homem, e já levantou agora não mais o Saulo, mas sim o Paulo, revestido da graça de Deus, o Paulo, homem de Deus, o Paulo pronto para ministrar a palavra de Deus, o Paulo agora corajoso, cego para o passado, cego para as leis de Nero, cego para as leis e a obediência a Caifás, o sumo sacerdote. Mas o Paulo, com os olhos abertos e o ouvido atento para ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que o Senhor havia determinado que eu fizesse. Igreja, tem muito campo para nós ainda. Temos muita coisa para fazer ainda, igreja. E Deus conta contigo, conta comigo, conta com cada um de nós. Façamos alguma coisa enquanto podemos. Os anos chegam para todo mundo. E daqui a pouco, se não fizermos agora, igreja, poderemos, no amanhã, se arrepender. E nos vermos em memória triste,
porque não fizemos aquilo que Deus quiser, aquilo que Deus permitiu que fizéssemos. Deus te chama como um filho, chama como ovelha, para ser bênção para o reino dele. Deus te chama, meu irmão, para denunciar o pecado de dentro de casa, para denunciar o pecado ao seu redor. Deus te chama, meu irmão, minha irmã, para saquear o mundo, saquear o inferno e povoar o céu. Foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Deus te chamou. A recuperação da visão de Saulo simboliza sua transformação espiritual. E agora, com a visão do reino, com a visão celestial, ele se submete ao batismo. O batismo cujo significado significa aliança com Deus. A partir daquele momento ele firmou a aliança com Deus. E aí lembramos as palavras de Jesus: tudo aquilo que foi ligado aqui na terra será ligado no céu. Saulo começou a publicar a fé dele. Paulo começou a partir de então, irmãos, colocar o ministério dele nas mãos de Deus e permitindo que Deus o usasse. E Deus o usou de maneira extraordinária. E já finalizando, irmãos, através de Cristo, por intermédio de Cristo, Deus tem salvação até para os nossos inimigos. Até para quem se levanta contra você. Pastor, eu não tenho inimigo. Tem, irmãos. Tem gente que não gosta de nós. Meu irmão, ao sair de casa, quando você pegou o seu carro, saiu todo bonitinho, foi para o ponto ali, à espera do aplicativo, ou à espera do ônibus, alguém disse: lá vai o tonto, lá vai a tonta para a igreja. Eu odeio essa pessoa tapada, que não enxerga. Está indo lá levar dinheiro para pastor, dízimo para pastor. Vizinhos falam isso, irmãos. Colega de trabalho falam isso. Às vezes não tem coragem de falar na nossa frente, mas eles falam. Mas eu quero dizer a você, meu filho, minha filha, que Jesus tem salvação para eles também. E Jesus poderá usar a sua vida até para a salvação desse inimigo. Levanta a cabeça, meu irmão, você é forte. Você é forte. Deus está contigo. O mesmo Deus que encontrou ali com Saulo e que ele caiu por terra, o homem valentão, juntamente ali com os seus soldados ali, preparado para enfrentar ali a cidade ali e acabar com o povo chamado de Deus. E Jesus o reverteu tudo. Esse Deus está aqui nessa noite para te capacitar a ser um verdadeiro cidadão do céu, para proclamar essa palavra com autoridade, com ousadia. Os anjos queriam essa função, Deus não permitiu. Os anjos queriam, mas Deus falou não. Em pleno século 21, lá em Osasco, na Vila São José, tem a Salete, tem o João, tem a Clemilda, tem o Márcio, tem a Rose, tem a Vera, tem a Domingas, tem a Ivanda, tem você também, Ana Paula, Jaqueline, ali próximo da igreja, tem o Átila. Eles serão a minha boca, eles que vão proclamar um evangelho que salva, um evangelho que cura, um evangelho que liberta, um evangelho que leva para o céu. Você tem o chamado de Deus. Se coloca diante de Deus. Seja fiel à palavra de Deus. Não seja incrédulo, mas seja crente.
Deus usar. Existem algumas situações em que a mudança de vida, a conversão, a salvação, como diz o grego, né? A metanoia. Alguma situação, irmãos, a mudança de vida ela é constante, ou seja, alguns momentos são, irmãos, do dia para a noite, fração de segundos. A Paulo, igreja, o homem bravo, o homem ignorante, o homem que não gostava de crente, levou 3 dias, mas já levantou não mais o Saulo em hebraico, mas levantou o Paulo no grego, o seguidor de Jesus, totalmente mudado. O Evangelho faz isso, transforma. Aquele que mentia parou de mentir, aquele que furtava parou de furtar, aquele que traía deixou de trair, aquele que tinha os lábios impuros, semelhante do profeta Isaías, passou a ter lábios santos. Quando abre a boca é gostoso de ouvi-lo, é gostoso de estar junto com ele. No nosso ministério, nós temos um ministério muito em direção ao cuidado das pessoas fragilizadas, velhinhos, idosos. E como é gostoso você estar ali ao lado daquela idosa, daquele idoso. E muitas vezes a gente vai lá, irmãos, e a gente nem precisa transmitir nada. As palavras dela, as palavras dele, irmãos, enche a nossa alma, irmãos, impacta o nosso coração. E como é gostoso estar ao lado dela, ao lado dele. Quando abre a boca, são palavras de vida eterna, palavras de salvação. Piratininga, nós tínhamos lá 8 idosas. Mas, irmãos, cada uma mais doce do que a outra. Nossa igreja aqui nós temos alguns idosos também. Mas tem irmãos aqui que é tão gostoso estar ao lado dela, ouvindo, irmãos, as histórias. Aquilo faz tão bem para a alma da gente. O Evangelho tem o poder de fazer isso. Dos lábios impuros, transformar em lábios puros, onde abre a boca e Deus fala. Vida, muitas vezes, longe de Deus, sem ética nenhuma, e de repente o Evangelho penetra e transforma ele em um cidadão de bem, em um homem de fé, em uma mulher de fé. Este é o poder do Evangelho. Deus te chama nessa noite para ser boca dele, para ser pernas dele, para ser instrumento nas mãos dele. E ele vai usar. Vamos abaixar nossas frontes. Paizinho, em nome de Jesus. Às vezes não compreendemos, ó Deus bendito, o querer do Senhor. E realmente, ó Deus, somos carne. Somos difíceis de compreensão, ó Deus. Mas o Senhor tem revelado a nós a Tua vontade. Revelado a nós a Tua palavra. E nesse momento que o Senhor falou comigo, falou com a igreja, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta vidas nessa noite, ó Pai. Levanta vidas para ser usadas pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, que tenhamos a partir de agora, Pai, lábios puros, ó Deus bendito, para proclamar um Jesus vivo, proclamar uma salvação extensiva, proclamar um céu aberto, para todos aqueles que aceitaram a Jesus como único e eterno e querido Salvador. Eu quero profetizar em nome de Jesus aqui agora, Pai, em nome de Jesus, verdadeiros profetas e profetisas, que estarão profetizando a Tua palavra, no meio em que vive, no ambiente de trabalho, mostrando quem o Senhor é, ó Pai, esse Deus supremo, esse Deus poderoso, esse Deus que pode tudo, em nome de Jesus.
Levanta vidas nessa noite, ó Pai, para que tenham coragem de saquear o inferno e povoar o céu em nome de Jesus. Fica conosco e nos enche do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Tem mais um louvor? O Ministério do Louvor estará louvando mais um cântico. Vencendo, vem Jesus. Há um tempo atrás, esse hino acho que era um dos mais conhecidos da igreja evangélica, né? Hoje, talvez, se perguntar para a Sara, que música é essa? Né, Sara? É uma música que acho que pouco se canta hoje na igreja, mas é um dos hinos mais conhecidos do meio evangélico, né? Serginho está chegando. Agora ele é sonoplasta, ele faz bastante coisa, né? Quer ficar em pé, Gilberto? Vamos ficar em pé? Podemos começar pelo coro? Passa uma para baixo, isso, depois você volta, tá bom? Pode ser?